Olá pessoal, estamos tentando aqui entrar, eu e o Henrique. Infelizmente o celular está aprontando novamente. Aceitar. Força aí, Henrique. Energia. Olha lá. Agora Eu vou, sim! eu vou ficar com as mãos aqui para você ver que eu não estou fazendo nada, tá? Ó, eu, não- eu vou ficar com mãos ao alto o resto da live, senão dá a impressão que sou eu que estou sacaneando aqui. Tudo jóia, meu querido? Como é que tá? Boa tarde. Agora sim deu certo, né, Mário? Agora vai, agora vai. Tudo jóia, Henrique. Beleza. Mário, é um prazer estar aqui com você. Saudade dos nossos bate-papos. Deixa eu ajeitar. Como é que tá meu áudio? Tá me vendo, me ouvindo bem? Está tudo certo. Para mim, você também está me ouvindo bem? Tô te ouvindo, beleza. Se der algum ruído, eu tô com obra no andar de cima. Se estiver atrapalhando, você me sinaliza que eu peço para ajeitar, mas eu fiz algumas aqui esses dias, não atrapalhou não, mas qualquer coisa vocês Tá vão bom. Tá bom. informando. Agora eu não estou ouvindo nada. Tá tudo tranquilo. Ah, não, então ótimo. Né? De vez em quando que dá uma batidinha, alguma coisa assim, mas nada contínuo. As outras não atrapalhou, mas se atrapalhar, vocês dão um feedback aí que eu vou dar um jeitinho de ajustar aqui. Ó, Mário, um prazer estar com você. Gratidão aí por estar aqui contribuindo com o seu conteúdo, seu conhecimento. Né? Seja muito bem-vindo. Estava com saudade dos nossos bate-papos. Estou numa semana de jornada de combate ao controle, trazendo muito conteúdo no meu Instagram sobre o controle. E, claro, você não podia ficar de fora, né? Então, é um prazer estar com você aqui, compartilhando as suas ideias, ideias do Tom Campbell também, que sempre traz muito conteúdo para as pessoas. E, claro, você não podia ficar de fora. É um prazer estar com você aqui. Né? Se apresente para o pessoal que não te conhece. Caso tenha alguém nessa terra que não te conheça, Mário, se apresente. Já me aconteceu até de encontrar gente na rua, mas é raro ainda, graças a Deus. Eu não sou tão famoso assim. Uma vez eu saí aqui do prédio, eu atravessei a rua, o cara, olha, Mário. Eu falei, meu, que isso? O cara veio lá do Nordeste, não sei de onde, estava fazendo um treinamento aqui perto, saiu para almoçar e cruzou comigo. É impressionante o que se passa. Era um leitor de Marguerite. Que Meu nome legal! é, meu nome é Mário Jorge Pereira dos Santos. Olá, consciências, né? Bem-vindas aqui. Eu, em função da incompetência do meu celular em aceitar o convite do Henrique, eu fui obrigado a abrir a live aqui e convidar o Henrique, mas no final fica compartilhado e aparece dos dois lados, então não há problema nenhum. Eu sou de formação engenheiro, administração em economia e comércio exterior, pós-graduação em estatística para solução de problemas em método científico, mas nada disso importa muito agora. O que importa é que eu sou um buscador e nesse processo de busca de quem sou, do que se trata a realidade, eu encontrei Tom Campbell, que é um físico americano, e que eu acabei conseguindo traduzir o trabalho dele, a trilogia My Big Tour e o livro Parque do Tom, e eu faço o trabalho de divulgação destas ideias apenas porque eu boto muita fé nelas, elas na prática me servem muito bem, foram as melhores descrições do funcionamento da realidade, das regras do jogo, que eu encontrei até hoje de longe, tá? E que eu percebo que são úteis para as pessoas. Eu só me envolvi com o trabalho de tradução, com o objetivo de que esse material chegasse em português às pessoas, porque a maioria de nós ainda não tem inglês suficiente para seguir o trabalho do Tom, nem a leitura dos livros, nem os vídeos dele. Então, eu trabalho com a tradução dos vídeos também. Hoje mesmo publiquei um pedaço de uma entrevista, né? E eu estou sempre publicando trechos de materiais dele, esclarecimentos, porque eu acredito que é uma coisa muito útil para as pessoas, né? Não é uma questão só de acreditar, né? Eu tenho a prática comigo mesmo e eu tenho o retorno, o feedback dos leitores, dos praticantes, dos experimentadores que se beneficiaram dessas ideias, o que, aliás, é muito gratificante. Você fazer um trabalho imaginando que ele vai ajudar as pessoas e depois constatar que ele realmente ajuda. Então, é uma coisa muito bacana. E obrigado, Henrique, pelo convite para participar. É sempre um ótimo bate-papo. O Henrique mexe com HQI, trabalha com HQI, é professor de HQI e também dá consultas
que é o homeostase quântica informacional, e eu sempre falo com ele o seguinte: nesses processos de limpezas e curas interiores, né, o Tom Campbell deixa muito claro que a força da nossa vontade, da nossa intenção, ela tem um poder muito grande. Mas existem metáforas diferentes para você lidar com esses problemas, com esses temas, com esses desafios, com esses traumas. E o Henrique, né, deu a sorte de encontrar um que trabalha com informação, né? Informação é a base da realidade. Informação constrói as partículas e constrói tudo, né? Constrói inclusive o que somos, porque nós somos consciência lidando com informação e a gente cresce com base na interação com a informação e no que a gente vai extraindo de qualidade de vida, qualidade de ser, qualidade de consciência ao longo das nossas experiências de vida. Então, informação é o mais básico e é com o que o Henrique trabalha. Então, assim, tem um monte de gente trabalhando com muitos métodos bons por aí, mas esse é um muito legal porque ele mexe direto com a informação, que é a base da realidade e, claro, principalmente a base da sua mente, do que constrói o que você é, o ser que você é, com todas as potencialidades e com todas as dificuldades, e tudo isso você construiu com informação, e informação é a melhor forma de tratar direto com esses temas, né? Então, Henrique, parabéns aí pela boa escolha. Gratidão, meu querido, pelo carinho aí, pelo trabalho também que você desenvolve, né? Que vem trazendo muita luz aí e clareza para as pessoas, né? De como funciona a nossa realidade no meio do qual estamos inseridos. Eu sempre brinco que quando a gente nasce não recebemos um manual. Olha, está aqui seu bebê e o manual, como é que funciona o universo no qual ele está inserido e como funciona o inconsciente dele, né? Nós não recebemos esse manual. E My Big Toy, né, esse manual que explica como que funciona a nossa realidade. A HQI é uma ferramenta que possibilita fazer um ajuste de consciência, eliminando as causas dos desequilíbrios, né? Como você diz, a base da nossa realidade tridimensional é informacional. Então, muitas pessoas ficam buscando solução, tratando o efeito e não a causa, né? E a HQI vem como ferramenta para você fazer um ajuste de consciência, eliminando as causas desse desequilíbrio. Quem não me conhece, né? Então, eu sou Henrique Souza, professor e terapeuta em HQI. E, em paralelo, além de buscar expandir o alcance da HQI para que ela alcance as pessoas também, para que consigam transformar a vida por meio do ajuste de consciência através da metodologia também, levando essa possibilidade para as pessoas, eu busco trazer conteúdos aqui de relevância, né, que possa trazer clareza e desvendar, né, como que funciona o nosso inconsciente, o que está por trás da natureza das nossas escolhas. Então, são assuntos que eu aprecio bastante, que fez muita diferença na minha vida pessoal e também dos alunos e clientes que eu tenho oportunidade de acompanhar. E, em paralelo a isso, eu estou toda terça e toda quinta, às 13 horas, aqui no Instagram, com o Despertar Consciente, que é sempre trazendo conteúdos aqui, sempre explorando assuntos que possa trazer essa relevância e facilidade no dia a dia para as pessoas. E nesse mês eu estou abordando aqui o tema sobre controle. E estou no meio também de uma... Que história é essa, né, Henrique, desse mês do controle aí? Conta É para o nós. mês do controle. Ano passado, eu fiz uma sequência de aulas para os meus alunos e clientes sobre controle. E tive um feedback muito legal e percebo na vida prática que a maioria das queixas que os alunos e clientes tragam, elas possuem alguns fatores em comum como problema. E nada mais é do que o controle. Então, eu estava esperando aí o momento para poder trazer esse assunto aqui novamente. Então, estou com uma série de aulas gratuitas que começou hoje. A primeira aula já está disponível. Quem quiser acessar, estou deixando o link na bio do meu Instagram, nos stories do meu Instagram também, onde você vai receber as aulas gratuitas. E aqui no Despertar, toda terça e quinta, estou trazendo esses temas também por alguns ângulos diferentes. E hoje, né, na verdade, essa semana, 2 convidados especiais hoje aqui, meu querido amigo Mário Jorge, e na terça-feira, com a querida Eliane Xavier também, que faz um trabalho maravilhoso de expansão da consciência aí com a física quântica. A gente vai bater um papo também na quinta-feira sobre controle. Então, resumindo, né, essa aí é a nossa jornada do combate ao controle. Mário, seja muito bem-vindo. Mário, fale para nós aqui como que funciona o controle na visão de My Big Toy, as suas influências. Fique à vontade, o espaço é seu, meu querido. Ok. É o seguinte, eu lembro também que eu esqueci de comentar,
A gente tem todas as terças-feiras uma live à noite, às 8 horas da noite, sobre regras do jogo. Né? Regras de que jogo? O jogo da vida. Mas não é só o jogo da vida, é o jogo virtual da vida. Porque é como se fosse um videogame. Né? E como você falou, a gente não vem com manual, mas MyBigTo procura dar um suporte bastante grande. Né? E a gente está tentando aos poucos esmiuçar, né? Hoje à noite, inclusive, a gente tem uma sobre comentando as 5 leis da realidade aí, da universo, segundo Bashar, né? Bashar é uma canalização aí, e ele menciona que tem 5 leis que são regras do jogo, né? Da realidade, e que são fundamentais, que valem para qualquer realidade, né? Segundo ele. E então a gente fez uma análise uma por uma, comentou sobre o que é, explicou o que ele acha que é, o que a gente, como a gente enxerga isso, está explicando hoje à noite. Né? Então é interessante porque tem a ver, tudo que a gente fala aqui no canal, no Instagram, né, posta e tudo mais, é sobre o funcionamento da realidade e como lidar com ela de forma bem humorada. Né? E a gente posta muita coisa, muita tradução de vídeo também no YouTube. Então, a questão do MyBigTo, a visão do Tom Campbell a respeito disso, e que é a minha visão também, é de que a realidade é construída pela nossa consciência, pelo ser que nós somos, através das escolhas que nós fazemos no dia a dia. Né? Então, nós somos o produto hoje. Aliás, o Tom define consciência como sendo percepção que faz escolhas. A percepção percebe escolhas a fazer, faz escolhas e vê os resultados. E aí aprende alguma coisa do processo. Né? Então, agora, nós nem sempre estamos conscientes do que estamos percebendo, nem sempre estamos interpretando isso da melhor maneira possível, nós estamos passando isso por nossos filtros de crenças, traumas, né? Todas essas coisas, e medos, né? Os medos e as crenças, elas constroem o que a gente chama de ego, né? O ego tem um primeiro sentido básico, que é eu me perceber como ser, né? Como consciência individuada. Eu sou uma parte da fonte, do todo, mas ele me permite que eu me perceba como indivíduo, tá? E até aí, esse ego da percepção do indivíduo é normal. Eu sou percepção que faz escolhas. Agora, eu começo a perceber as escolhas dentro do enredo, dentro da história, do avatar, do personagem, do veículo, né? Aqui, nesta realidade, eu me identifico com isso, com todos esses filtros de crenças, de medos, e dogmas, e traumas, e tudo isso, eu construo o personagem e eu acabo identificado com o personagem. Então, esse personagem tem um ego exacerbado, né? Em geral, quanto mais ignorante, ou seja, quanto mais ignora do funcionamento da realidade, mais forte esse ego, mais ele acha que sabe tudo e mais ele acha que tem controle, chegando no ponto da questão aqui. Então, essa ilusão de controle é uma ilusão do ego, junto com a ilusão dele de existir, ok? Porque a gente se deixa levar por essa identificação e não existe dois, né? Eu sou a consciência, só que eu estou pensando que sou o personagem, a história dele, estou cheio de ignorância e cheio de ego. E aí eu estou fazendo essas decisões alopradas, muitas vezes no automático, sem prestar atenção, ou impondo a minha vontade de como eu acho que tem que ser, né? Essa é a ilusão de controle, um controle que eu não tenho, porque eu tenho controle sobre o quê? Não é nem controle, é domínio sobre como eu me sinto a respeito das coisas e sobre o que eu vou escolher. E depois, sobre como eu vou reagir em função do que resulta daquilo que eu escolhi. Eu tenho controle sobre isso. Fora isso, eu não tenho tanto controle. Então, até porque existem outras pessoas nesta realidade que estão escolhendo coisas também, estão gerando fatos, gerando circunstâncias, e as coisas nem sempre saem do jeito que eu quero. Então, às vezes saem porque saem, às vezes não saem, ok? E então, mas no meu desespero de controle, eu quero que tudo seja como eu quero, e eu quero que todos se comportem como eu quero, grosso modo, dando uma descrição geral, e eu quero ter controle de tudo. Eu quero que todo mundo me obedeça, saiba como eu quero e faça como eu quero. Mesmo que eu não perceba que é isso, na verdade, eu vou julgando. Então, não é assim que se faz isso. Não é assim que se faz aquilo. Não é assim que se comporta. Como é que se comporta? Como é que faz isso? Do jeito que você quer. Então, você quer controlar todo mundo, você queria ter um controle remoto para que todo mundo obedecesse
a sua vontade de como as coisas são. Isso no limite, né? E quanto menos você percebe de quem você é, do que você é, como as coisas funcionam, quanto mais ignorante você é do processo, mais você quer ter domínio, porque você fica frustrado quando as coisas não ocorrem do seu jeito. Isso causa um sofrimento para você, gigante, e para todos que estão ao seu redor e tentando receber o seu aquela sua tentativa de controle de como eles deveriam se comportar e a sua provavelmente, né? Às vezes a gente ataca com mau humor, com respostas, com comentários duros, até com violência, a tudo aquilo que não se comporta da forma como a gente espera. Ou no mínimo, no pior dos casos, no melhor dos casos, eu vou ficar apenas frustrado. Eu posso até não expor, não partir para o ataque, mas vou ficar extremamente frustrado e nunca satisfeito, irritado. Isso vai impactar a minha saúde, né? Esses estados emocionais impactam a própria saúde do sujeito, né? Então, causa um caos danado, né? Então, assim, isso é uma visão geral do que é, de onde surge e do que é o controle. Do ponto de vista mais Bigtô, imagino que você possa ter algumas outras pontos, né, de descrever algumas outras formas, mas no fundo é um pouco o que a coisa é, né? Sim, faz muito sentido, né? Por exemplo, você até tem essa sintonia aqui que nosso trabalho se conversa bastante e concordo plenamente aqui com o que você disse, que é a mesma visão do nosso trabalho, né? E você descreveu bem uma frase que eu costumo trazer, que escolhas conscientes evitam realidades inconscientes, né? Então, as pessoas muitas das vezes ficam buscando uma melhor qualidade de vida, buscando mudar o seu resultado prático, material, só que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer um dia na nossa vida vai passar pela natureza das nossas escolhas. E a maioria das pessoas estão apenas reagindo, né, a estímulos internos, buscando solução, mas é o que eu sempre falo, estão procurando solução onde não perdeu, estão buscando trabalhar a consequência. E elas nem sabem desses aspectos inconscientes que estão influenciando nas escolhas dela. E aí é onde que entra na situação do controle, que no nosso trabalho nós dividimos em 3 áreas. Nós temos a situação onde está tentando controlar, são os famosos controladores, aonde perde o controle da situação e aonde está se sentindo controlado por um terceiro. Então, quando vamos trabalhar o controle, nós exploramos por esses 3 ângulos. E normalmente um controlador ele é muito julgado, né? Então eu não estou fazendo juízo de certo ou errado, se deveria controlar ou não. E sim entender quais são os aspectos inconscientes que estão influenciando na natureza das escolhas dessa pessoa, que coloca ela no papel de controlador ou de ser controlado e que gera uma consequência que ela acaba perdendo controle de tudo, né? Então, é importante entender quais são as influências, porque muitas pessoas até estão buscando solução, só que estão buscando trabalhar as consequências, sem olhar as causas. Então, uma pessoa que está... Vamos pegar o exemplo do controle. Um controlador, independente se ele está certo ou errado, até porque, né, não existe certo ou errado, né? Isso é uma percepção da nossa consciência dual. No fringir dos ovos, tudo é informação e tudo gera crescimento, seja pelo amor ou pelo rigor. Eu falo então que são escolhas equilibradas ou escolhas desequilibradas. A equilibrada é aquela que te gera uma consequência equilibrada. E a que gera desequilíbrio, como um desequilíbrio na saúde, no relacionamento, no financeiro. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma atitude controladora, ela não é controladora à toa. Provavelmente ela está sendo influenciada por situações que houveram no passado que geraram sentimentos e que coloca ela no papel de controlador, seja para evitar uma situação, ou seja para manter numa situação que gere prazer, né? Porque controlar gera prazer. O medo de perder o controle, o medo até de ser controlado, o medo de uma possível consequência embasada em sentimentos negativos de experiências do passado. Então, a somatória de tudo isso pode fazer com que ela desenvolva uma atitude de controle. Assim como a pessoa que se sujeita ao controle de um terceiro, pode ser uma pessoa que tem acúmulos de carência ou acúmulos de culpa, que coloca ela em atitudes compensatórias. Então, percebe que sempre vão ter influências internas que colocam ela naquela condição. Muitos até entendem com a razão
que talvez devam mudar o comportamento, a atitude ou até a própria realidade, mas na hora que é colocada em xeque, não consegue colocar isso em prática, por quê? Vem o gatilho emocional e acaba que depois vai virando uma bola de neve, né? Talvez por não conseguir, começa a se sentir culpado e aí vai virando uma bola de neve. Então, compreender o que está por trás da natureza das nossas escolhas nos coloca em condições de mudar aquelas escolhas que já entendeu com a razão. Porque quem já entendeu com a razão já está meio caminho andado, né? Agora, quando trabalha o emocional, quando tem esse gatilho, aí está alinhado com os dois aspectos inconscientes que influenciam na natureza das escolhas. Então, tudo que você falou faz total sentido, né? É o que compartilho também aqui na forma da visão do nosso trabalho, é olhar para dentro e entender esses aspectos que vão influenciando aí na nossa realidade externa. E como a gente não aprende isso na escola, né, Mário? Aí a gente busca trazer aqui esse conteúdo aqui para as pessoas, entender as regras do jogo no qual estão inseridas para que consigam aí ter uma vida equilibrada. Eu comentaria o seguinte, né? E assim, eu falo sempre de muita experiência. Eu tenho muita experiência em ego, muita experiência em controle, porque isso em uma vida anterior fazia 95% das minhas atitudes e formas de pensar e de enxergar o mundo, né? Eu, como uma pessoa técnica, um engenheiro, um administrador, né, de fazer acontecer coisas, eu me desenvolvi muito bem num mundo microscópico direcionado para isso, que para mim parecia tudo. Eu sabia bastante de engenharia, bastante de física, bastante de, vamos dizer, liderança de pessoas para executar coisas, né? E eu fazia isso muito bem e achava que era o que havia, que não havia muito mais do que isso. Essa é uma característica típica do ego, né, que leva a pessoa ao controle. Você conhece muito pouco da realidade como um todo, mas você conhece talvez, e pelo menos acha que, muito bem algumas coisas que você acha que, naquela ignorância, é o que há. Não tem muito mais do que aquilo para saber. Você é bom pra caramba naquilo, já sabe tudo. Então, assim, se tiver alguma coisinha que você não sabe, é porque não é importante. Você não pensa isso com essa clareza, né? Essa clareza você descobre depois. Mas é o que você, como você funciona. E aí você filtra tudo que não bate com aquilo que você acha que é daquele jeito, você não enxerga, não se interessa, não dá bola, e se aquilo se forçar na sua vida de alguma forma, você rejeita fortemente, e se aquilo tiver força, você sofre, né? Como você está dizendo, você vai passar pela dor, porque você não tem como rejeitar algo. Se for algo pequeno e que estiver no seu alcance, você manda embora. Mas, se a coisa for maior do que você geralmente é, aquilo gera sofrimento, porque você acaba não tendo influência. Então, faz parte da sua evolução para procurar sair desse buraco. Primeiro, acredita em mim, porque você não deve acreditar em nada do que nós estamos dizendo. Você deve experimentar, pôr em prática e verificar que funciona assim mesmo. Mas, no primeiro momento, considera a possibilidade de que a gente esteja falando algo que faz sentido. E pensa que você pode não saber tudo, ok? E aí, tenta ir buscar um pouco mais sobre esse assunto que a gente está discutindo aqui, ou sobre qualquer outro desses materiais todos que a gente compartilha. Vai procurar estudar, vai a fundo. Procura. Você não sabe, na verdade, na maioria dos casos, nem quem é você. Eu nem sabia disso. Eu pensava que eu era Mário Jorge Pereira dos Santos, engenheiro, administrador, trabalho, gerente na empresa tal, diretor na empresa tal, sei lá o que foi. Então, assim, é isso que você pensa que é, seu RG, seu número, sou filho de fulano, pai de fulano. Você nem sabe o que você é, anota aí. Eu não sabia, eu sabia tudo isso, né? Não é que eu perdi a memória. Mas eu não tinha noção de que eu era algo muito mais profundo, que eu era o ser que estava por trás disso, vivenciando e observando isso. Então, você precisa procurar isso, né, um pouco, claro, porque isso também vai te ajudar. E à medida que você expande, você vai descobrindo tudo aquilo que você não conhece, você percebe que o que você conhece é pouco. E quanto mais a gente sabe, né, como os antigos diziam lá, só sei que nada sei, não sei se é o Sócrates, sei lá quem é. Então, quanto mais você descobre, você mais sabe que há muito mais a descobrir, porque a fronteira aumenta para o desconhecido, né? E você
começa a ter uma atuação mais humilde. E quanto mais você se livra do ego, não quer dizer que você tem que ser subserviente, nem nada disso. Você tem que ser consciente daquilo que você sabe, do tamanho pequeno que aquilo tem e quanto há para descobrir, né? Porque isso vai ajudar a amenizar o ego. E isso já vai ajudar, na consequência, também a amenizar as situações de necessidade de controle, porque quem demanda o controle é o ego. Então, se você descobre como o mundo funciona e qual é o seu papel, então você não controla furacão, tufão, meteoro, raio, acidente de veículo. Você malemar pode tentar dirigir direito do seu lado, mas tem milhões de outros motoristas que vão fazer do jeito deles. Eles não estão preocupados com o que você acha, e como é que você gosta de dirigir, se você tem que sair da frente deles, né? Ou se eles têm que sair da sua frente, né? O trânsito é uma coisa assim, a gente gostaria de estar sozinho na rua, eu não quero mais ninguém me incomodando na rua. O que é isso? Isso é um pensamento típico egoísta, né? A rua é pública, existem milhares de motoristas, existem milhões de motoristas, e eu vou ter que conviver com eles, ou então eu não dirijo, né? Vou a pé, boa sorte, né? Boa sorte para mim. Mas, assim, você começa a ter que reconhecer como é que são as situações, porque a gente nem reconhece isso. E isso é na forma como a gente atua, né? A gente E atua, muitos por exemplo... esquecem justamente porque estão ocupados controlando, perdendo o controle ou se sentindo controlado. E aí nem consegue refletir sobre essas perguntas perfeitas que você colocou para reflexão. As pessoas estão tão ocupadas no papel de controlar, perder o controle de alguma coisa ou se sentindo controlado, que nem consegue fazer essa reflexão que você trouxe, que de forma filosófica já foi colocada lá atrás, eu sei que nada sei, então deixa eu procurar saber alguma coisa, e aí a pessoa vai encontrando a verdade, né? Mas essas ocupações vão tirando a pessoa do centro, né? Do foco. Agora, tem coisas que são, né, óbvias, né? Mas que nem essa questão do trânsito mesmo, que é um exemplo prático, que todo mundo passa por isso, né? Gente, vamos partir com o pé no chão. Isso é uma realidade compartilhada. Existem pessoas lá, todas estão querendo ir para algum lugar, todas querem trabalhar, levar, buscar seus filhos na escola, ir no supermercado. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo. O mundo não vai desaparecer porque o seu ego é gigante e gostaria de ficar com menos gente nele. Ele não vai. E assim, o motivo de estarmos aqui é aprendermos a lidar com isso, né? Nos desiludirmos desta ilusão de controle. Desiludir não é uma palavra ruim, é porque se é uma ilusão, não é verdade. Né? E se eu estou iludido, eu estou trabalhando com algo que não é a verdade. Se eu estou trabalhando com algo que não é a verdade, eu vou quebrar a cara, porque a verdade vai bater na minha frente. Ela não quer saber o que eu acho dela. Ela é, ponto. E eu frequentemente vou quebrar a cara e vou sofrer. Então, é do meu maior interesse entender isto, tentar entender que existem 3 tipos de coisas no mundo. Né? E é óbvio, tem, por exemplo, eu acabei de citar meteoro, chuva, raio, né? Tempestade solar, um monte de coisa que não está no seu controle, zero controle. Então, assim, olha aí, quanta coisa no mundo é zero controle seu. Inclusive a vontade do outro. São 8 bilhões de pessoas no planeta e você tem zero controle sobre a vontade deles. Então, assim, veja quanta coisa você não tem controle algum, ok? E aí você tem uma parte que você tem controle, começando pela sua situação interna, como você pensa, o que você acha, o que você sente, você pode desenvolver, não vem automático, mas você pode desenvolver um domínio sobre isso e passar a perceber as coisas do jeito que você escolhe perceber e passar a reagir às coisas do jeito que você resolve reagir. Isso já é um domínio gigante, porque a maioria de nós não tem. A gente encara as coisas nos padrões de crença, os padrões de crença que absorveu ao longo do caminho, então eu vejo tudo filtrado com meus padrões de crença e eu atuo no automático imaginando o que o outro está pensando, o que o outro está fazendo, sem saber, e eu saio atirando paus e pedras, gerando uma realidade, tanto pela interpretação como pela atitude, que eu não quero, eu não gosto, mas eu é que estou gerando, e ainda culpo o outro, né? Porque o outro não faz como eu quero. Né? Se ele fizesse, se o outro já faz igual a você, já é uma grande droga. Se ele começar a fazer o que você quer, vai piorar mais ainda. Então, assim, consciência é o que vai nos levar
uma consciência mais limpa, menos truncada, menos cheia de crenças, menos cheia de traumas, né? Com mais consciência do que é. Então, assim, voltando ao fio, né? Tem a parte que você domina, começando por você, que você pode desenvolver o domínio. Tem uma parte que você influencia no externo, né? Você tem uma determinada família com quem você se relaciona, seu companheiro, seus filhos, seus pais, e você tem uma margem de conversar e, eventualmente, mostrar para alguém uma luz nessa direção ou naquela, né? Então, você tem uma influência. Você pode votar, né, em alguns cargos eletivos e você vai ter uma influência com o seu voto, ok? Mas você não vai ter decisão final, ok? Então, tem um campo onde você tem alguma influência e tem esse outro vastíssimo campo onde você não manda nada. Então, chega dessa ilusão do ego, porque você não manda nada ali, ok? E nós estamos tratando no atacado aqui, né? Que é compreender o funcionamento da realidade para evitar que você venha a continuar criando novos problemas para você. Agora, o Henrique atua também no destravamento daqueles problemas que já estão lá, né, Henrique? Sim. Que é outro campo. Sim, inclusive a Mari fez até uma pergunta e uma colocação aqui interessante. Ela perguntou assim: e se esse padrão levou a depressão e ansiedade? E aí ela perguntou aqui, porque saber que controlamos não mudou o padrão de pensamento. Perfeito. Vou trazer um pouco aqui na visão como que nós trabalhamos essa questão. Ela foi perfeita aqui, ó. Saber que controlamos não mudou o padrão de pensamento. Perfeito. Por quê? Saber é o primeiro passo, porque se a pessoa nem sabe que está dentro de um padrão desse, ela fica procurando solução aonde não perdeu. Então acaba depositando grande energia e recurso aonde não tem a solução daquilo. Então o primeiro passo é saber. Então, Só um comentário. Eu acho que, não sei se eu entendi errado ou você trocou a palavra. É saber que não controlamos, né? Não é saber que controlamos, certo? Ou eu me enganei? saber que não controlamos ainda não mudou Isso. o padrão de pensamento. Isso, perfeito. Por quê? Aqui entra na parte da razão. O que não controla também tem influências emocionais que geram como consequências. E a primeira pergunta dela aqui, ó, esse padrão que levou à depressão e ansiedade. No caso da HQI, além dela ser uma ferramenta para eliminar de forma direta e objetiva as informações na consciência que geram desequilíbrio, existe uma pesquisa no qual conseguimos identificar que tipo de trauma que gerou tal desequilíbrio na vida prática. No caso da ansiedade, nós entendemos que a ansiedade ela é uma derivação do medo. Porque o medo, ele acaba se desdobrando em outros sentimentos, que a ansiedade e preocupação nada mais é do que o medo de algo que possa acontecer, né? Ou preocupado com algo, o medo de uma consequência de algo que já aconteceu. Então, a ansiedade e a preocupação é um medo deslocado no tempo, né? Um medo do passado ou um medo do futuro. Nós trabalhamos a ansiedade levantando os fatos no histórico dela, onde houveram esses sentimentos, que por acúmulo geram consequências aonde ela pode manifestar uma ansiedade na prática. Já no caso da depressão, o nosso raciocínio da HQI ele é aplicado de acordo com a parte do corpo que foi afetada. Como que nós trabalhamos uma queixa de uma depressão, por exemplo? Nós vamos pesquisar no histórico dessa pessoa quais foram os fatos que ela vivenciaram, onde ela vivenciou acúmulos de tristezas, vindo de fatos aonde ela questionou os seus princípios e os valores por causa de questões materiais, como trabalho, escola, dinheiro, bens materiais e a relação com o provedor financeiro. Então, toda vez que a pessoa vai contra seus princípios e os seus valores por questões em relação a trabalho, escola, dinheiro, bens materiais e provedor financeiro, gerando acúmulo de sentimentos, principalmente a tristeza, é onde que, como consequência, ela vivencia uma depressão na realidade prática. Com a HQI, nós vamos levantar os fatos que ela vivenciou, que geraram esses sentimentos, aplicar a técnica e eliminar, trabalhando na base, as informações que geraram esse desequilíbrio. E aí a colocação dela, que foi interessante aqui, né? Saber que não controlamos ainda não mudou o padrão de pensamento. Porque o que vai mudar a realidade é fazer escolhas diferentes e conscientes, né? E para isso é importante ela entender essas influências internas que vão gerando essa inconsciência disso na prática, né? Por isso que até quem já tem a consciência também não mudou, está meio caminho andado. Para mudar, precisa fazer escolhas
conscientes e diferentes. Porque toda vez que reforça a mesma escolha, é como se você assinasse embaixo o seu padrão anterior e dá mais uma volta no relógio, vivenciando as mesmas situações novamente. É curioso você comentar essas coisas, porque hoje eu publiquei um vídeo que é um comentário meu, baseado na minha percepção e conhecimento, também da obra do Tom e do pensamento dele, sobre o trabalho do Bashar, né, que é uma suposta entidade canalizada, que muita gente gosta e segue, e até tem fundamento, porque tem muita coisa positiva que ele fala, e eu não estou avaliando o Bashar, que a gente não encontra, ou o Dario Anka, que é o cara que diz que fala através, que ele fala através dele. O que importa é a mensagem, tá? E nem a forma que a mensagem chegou para ele. Ele está passando para nós exatamente igual nós estamos passando aqui, compartilhando as ideias através de um vídeo. E o que importa para mim é as ideias, e se elas são úteis ou não para mim, ou para as pessoas, né? Então eu não faço outros julgamentos, é só esse. E aí eu estou comentando, porque ele estava falando sobre a questão justamente dessa. Ele fala muito em realidades paralelas, né? Em mudar a sua realidade, em transitar entre as realidades paralelas. E o que significa isso? Mudar o seu mundo, mudar a sua vida, mudar a sua realidade. Ter uma realidade para você diferente da que está aí hoje, que provavelmente as pessoas estão insatisfeitas, elas querem criar algo com que elas fiquem mais satisfeitas. Por exemplo, ela está com depressão, mas quer criar uma realidade que ela seja uma pessoa feliz, satisfeita, trabalhe bem, né? Ela quer mudar a realidade dela, que hoje é uma que ela acredita ser, né, classifica como não sendo positiva, e ela quer mudar para algo que ela classifique como mais positivo. Então, essa mudança de realidade é muito curioso, porque tem gente que imagina que, aliás, você lembra de uma troca de ideias que a gente teve sobre um russo aí, que eu não vou me lembrar o nome agora, que também é um cara que fala de realidades paralelas, e esse cara fala que você pode mudar para outra realidade. Então, você meio que larga essa aqui e vai lá e substitui o outro cara, a realidade do outro, que ele criou uma realidade melhor para ele, o outro você vai lá e substitui ele, né? E o que você faz com ele? Não sei para onde ele vai, né? Ele não fica claro aí nas ideias dele. Mas então, assim, ele vai assumir a vida de outras pessoas num mundo paralelo, né? E isso não existe, ponto, ok? Então, o que é que o Bashar, eu justamente estava tratando o vídeo de hoje, está aqui no Instagram, como é que o Bashar, como é que eu expliquei o que o Bashar está dizendo sobre essa mudança de realidade. Então, é muito simples. Imagina uma grande árvore gigantesca da realidade, partindo do tronco lá no, sei lá, no Big Bang, por exemplo, aquilo tudo ramificando em todas as direções, com todas as possibilidades. Os raminhos vão se abrindo, se abrindo, se abrindo, não é? E cada ramo se divide em 2, 3, e mais na ponta, e vai, e continua ramificando. Então, assim, a criação da realidade é mais ou menos assim. A cada momento que você tem uma escolha entre uma, duas ou três coisas, você escolhe um caminho e pega um ramo e continua andando nele. Mais para frente tem outra divisão, outra divisão, outra divisão. Então, agora, todas as divisões potenciais de futuros potenciais para sua frente, elas estão livres para ser escolhidas. Então, como é que você muda a sua realidade? Fazendo decisões diferentes ou melhores da que você fez até hoje, que te levem à realidade que você acredita que quer. É assim que você muda de realidade. Então, assim, você não está bem e você quer estar numa realidade positiva, ou melhor. Então, por exemplo, eu quero criar uma realidade onde eu não esteja depressivo, esteja ciente de mim, bem comigo mesmo e tocando a vida bem. Essa é a realidade que eu quero criar. Então, eu tenho que fazer escolhas, né? Por exemplo, buscar tratamento, descobrir qual é a raiz do problema, eliminar a raiz do problema e começar a fazer, dessa forma, ficar mais livre para fazer melhores escolhas. E quando eu faço as melhores escolhas, eu vou caminhando na direção da luz que eu tanto quero. Simples assim, ok? Então eu vou parar numa realidade que vai ser melhor ou mais próxima do que eu quero. É assim que eu mudo de realidade, ok? Fazendo escolhas aqui agora, compreendendo, entendendo melhor. Não é que eu vou saltar, fazer um salto quântico e ir viver a vida de alguém que está tendo uma vida melhor porque fez escolhas melhores que eu não fiz, né? E supostamente existe um eu, né, na cabeça de algumas pessoas que está tendo uma vida fantástica porque fez outras escolhas, porque aprendeu alguma coisa e fez outras escolhas. E aí agora eu vou tentar usurpar a vida do outro
Mas assim, sendo que eu vou levar o mesmo eu, com a mesma competência que me trouxe até aqui, vou pular na outra realidade. Qual é a chance maior de eu ter a vida boa do cara ou estragar a vida dele? Simples assim, porque eu não aprendi nada. Se ele está com, vamos supor que essa realidade existisse, que não existe, mas que existe como potencial, mas não foi aproveitada porque eu não fiz escolhas de aprendizado para chegar lá. Eu cheguei aqui. E aí eu vou mudar para lá e eu vou levar comigo a minha carga, né? Os meus traumas, as minhas coisas, e vou fazer coisa lá. Um exemplo tão perfeito que não precisa nem tão longe nele, não. É só você pegar a pessoa com a mesma consciência com o problema dela, não precisa nem mudar de realidade de outra dimensão, não. Uma pessoa que tem um problema no trabalho, ela não precisa ir para outra dimensão, não. Se ela for para um outro emprego numa outra cidade, com a mesma consciência dela, ela vai vivenciar os mesmos problemas lá. Um relacionamento, uma pessoa que tenta trocar, mudar o seu relacionamento, só trocando de companheiro, mas sem ajustar a consciência, que emaranhou com esse companheiro, que gerou os desequilíbrios que vivenciou no relacionamento, ela vai encontrar outro igualzinho e reviver os mesmos padrões. Ou ela atrai um bacana e não vai sustentar essa realidade, vai sabotar esse relacionamento até uma outra tranqueira, ou vai atrair outra tranqueira igualzinho e reviver os problemas. Então, assim, se não existe uma mudança interna, a realidade externa vai continuar sendo a mesma, independente para onde ela vá, com quem ela se relacione, continua as mesmas consequências. Nós acabamos de, vamos dizer, descrever aqui uma das leis do universo. E se alguém percebeu ou não, eu não sei, mas que seria a seguinte, de acordo com o que a gente está descrevendo aqui, que é totalmente pertinente. Aonde eu for, eu vou me levar comigo. Então, veja, o maior causador da minha realidade estar como é, sou eu, com as escolhas que fiz. E aonde eu for, eu vou junto, eu não tenho como ficar para trás. E eu vou levar esta nuvem, seja preta ou colorida, ou esse arco-íris, para onde eu for, comigo. Né? E enquanto eu não mudar, eu mudar, que vai mudar da nuvem negra para o arco-íris aqui em cima. E aí, o que quer que eu esteja fazendo, aonde quer que eu esteja, eu vou estar com um arco-íris em vez da nuvem preta. Né? Você tocou num outro um ponto que dá uma reflexão ainda muito mais profunda que essa, que mostra por que a maioria das pessoas buscam tantas distrações externas. Porque o problema que está dentro delas, elas não conseguem conviver nem consigo mesmo. Por isso que buscam tantas distrações externas, tantos movimentos como fuga, compensatórios, porque não consegue lidar nem com os próprios pensamentos. Por isso que vai dormir é um pesadelo atrás do outro, nada mais é do que uma projeção do inconsciente trazendo as informações. Por isso, talvez uma insônia, a dificuldade até de dormir e encontrar consigo mesmo, o próprio diálogo interno. Então, tudo isso vai trazendo cada vez mais ocupações que nós podemos olhar na realidade externa. Quantas pessoas buscando fugir da realidade? Né? Mas ela não está buscando fugir da realidade, está buscando fugir de próprios incômodos internos que geram dor e sofrimento. E, por não saber que existem alternativas que possam ajudar e como trabalhar tudo isso, até pela falta de conhecimento, porque isso não foi ensinado de berço, né? Então a pessoa cresce buscando solução por tentativa e erro, né? Que o mundo está do jeito que está. E essa é a nossa proposta aqui, trazer essa consciência para que ela encontre a sua verdade e buscar cada vez mais trazer recursos aqui para que facilite a caminhada, até porque estamos no mesmo barco. Né? Não adianta só você fazer sua parte, que você está interagindo com outras consciências que estão fazendo o que estão fazendo com o planeta. Então, quanto mais tivermos uma massa crítica, né, de consciências conscientes, e cada um, e não é que você precisa colocar uma capa aí e tentar mudar o mundo. Comece mudando você, que a partir do momento que você passa a ser um ser humano melhor, você passa a ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, então você já começa a mudar o seu ambiente na sua família, que aí tem uma qualidade de vida melhor. Isso, e assim, da mesma forma que o problema, ele nasceu, não foi de uma massa crítica com problema, começou um que fez guerra com dois, que começou a brigar com três, que virou quatro, aí conflitos e conflitos. Então, da mesma forma, agora é o caminho de volta, né? Então, já foi, agora é a hora de voltar. Então, agora, né, existe uma massa aí buscando fazer o seu movimento, né? E eu busco trazer contribuição aqui da forma como eu posso. Mari, tem muitas outras pessoas aí fazendo um trabalho muito bacana também. E você pode fazer o seu, cuidando de você com muito amor e ajustando, resolvendo os seus problemas, que, consequentemente, vai afetar o outro e
espero que um futuro não muito longe tenhamos aí uma massa crítica de pessoas conscientes que conseguimos, né, fazer um mundo cada vez melhor, né, Mário? A gente não precisa ser maioria, segundo o Tom, que entende disso mais do que eu, a gente pode ser uma minoria de bom tamanho, que isso aí, vamos dizer, acende uma luz e clareia para os outros também. E aí a coisa se multiplica com mais velocidade. Mas a única forma de resolver isso é melhorando a nós mesmos, a nossa qualidade de vida, a nossa percepção, expandindo, clareando a nossa consciência, tomando decisões melhores, dando melhores exemplos, estando disponível, já que você melhorou alguma coisa, se alguém te perguntar, você explica o que você fez. Quem sabe a pessoa se interesse de melhorar também. Não dá para forçar ninguém, forçar é do ego. Quando você tenta forçar uma camisa de força, ainda que seja de um estado de ser maravilhoso, você não está sendo maravilhoso e não vai funcionar, porque ninguém aceita essas coisas que não sejam caminhadas pela própria pessoa, né? Se ela não chegar lá, ela não perceber essa necessidade, não perceber essa possibilidade, não buscar isso, né? Nem que seja, por exemplo, através do exemplo. O exemplo é uma coisa positiva. Mas ela não vai buscar e ela não vai ser. E não vai adiantar forçar por lei, né? Porque a gente sabe, né? Tem um monte de lei que está aí, mas nenhuma pegou, né? E nenhuma resolveu. Fazer lei não é o que resolve. Consciência. Consciência traz solução. Inconsciência só traz problema. Citei aqui a questão de muitos buscando como fuga, mas até o próprio colocar a capa para salvar os outros, muitos estão até usando a boa vontade de ajudar o outro como fuga e esquecendo de ajudar a si mesmo. Então, a melhor forma de ajudar o outro é começar por você. Para ajudar alguém, claro que você não precisa estar no estado de perfeição, né? Até porque estamos sempre aqui buscando melhorar e expandir. Mas muitos estão buscando ajudar o outro até como fuga e esquecendo de si mesmo. Então, a busca por compensações e distrações externas não são só com atitudes desequilibradas. Muitos até estão buscando salvar o outro para esquecer de si mesmo como fuga, para não olhar para a própria dor, né? Então, o atalho, né, para esse caminho todo é começar a olhar para dentro e cuidar de si, né, desenvolver o amor próprio. E aí o amor incondicional ele vem como uma consequência. Fazer o caminho inverso é como se fosse dar uma volta. Dá muito mais trabalho tentar buscar o amor incondicional para depois o amor próprio. Então, quando você faz o trabalho de amor próprio, o amor incondicional ele vem como uma consequência, né? Não vem como um fardo, uma obrigação, uma necessidade, ele vem com algo natural. É um caminho, um atalho, em vez de ficar Você tem que dando. desenvolver esse autoconhecimento, essa autoaceitação, essa autovalorização. Você tem que saber o seu valor e saber o que você está fazendo aqui, quem é, né? E aí entender nesse processo, fazendo estas coisas básicas, você vai entender o que é que você tem que fazer, porque vai ficando claro, vai ficando transparente, né? Essa questão de você ver que não tem que forçar ninguém e que você tem que ser amoroso e paciente com o outro, porque o outro está no mesmo processo e muitos não chegaram nem aonde você já está, né? Então, você não vai, não é nenhum tipo de intransigência que vai mudar isso, é o carinho e a paciência e cuidar de si mesmo para poder estar disponível para ajudar o outro. Exatamente. Mário, só te agradecer mais uma vez pelo carinho. Nosso horário voou aqui, nosso assunto vai se expandindo tanto aqui, né? Ó, as portas estão abertas aqui, fica o convite aí para a gente bater outro papo aqui, né? Gratidão mais uma vez pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, parabéns pelo trabalho maravilhoso que você vem fazendo. Reforço aqui o convite para todos que estão aqui nos assistindo aqui. Terça-feira estou ao vivo aqui com a Eliane Xavier ao meio-dia e toda terça e quinta eu estou às 13 horas com Despertar Consciente aqui. Na quinta que eu vou estar meio-dia para ajustar o horário com a Eliane, né? Hoje o Mário vai estar às 19 também trazendo mais conteúdos aí, então fica o convite para todos vocês. 20 horas. 20 horas. No YouTube. Isso. Bom, então 20 horas o Mário no YouTube. Quinta-feira estou meio-dia com a Eliane e a jornada Combate ao Controle gratuita já está disponível hoje a primeira aula. Quem quiser se cadastrar, o link está na bio do meu Instagram. Então é uma sequência de aulas aí voltada para o controle. E fica o convite também para verificar o material gravado, que eu já estou falando de controle já tem alguns dias aqui no meu perfil do Instagram, né? Então fica aí
o convite para vocês. Se vocês gostaram aí dessa mensagem, deixa o joia, compartilha aí com quem essa mensagem possa trazer uma relevância, né? Pessoal, Mário, que quiser adquirir seus livros, como é que faz? Olha, o nosso site www.mybigtour.com.br, como sempre, mas ele, ou nos nossos links aqui, nos links do Stories. Agora os livros do Tom estão todos na editora Clube de Autor, clubedeautores.com. Basta entrar lá, clubedeautores.com.br, né, desculpe, e digitar Tom Campbell na busca e os 4 livros surgem lá e são entregues em 7 dias. Os caras têm 7 dias úteis, né? Então, os caras são muito mais eficientes do que eu, que tinha que usar o correio normal. Ah, é bacana. Mário, gratidão. Beijo carinhoso para você, para todos aqui que nos prestigiaram aqui, seja ao vivo, seja na gravação, né? E até o próximo encontro aí. Mário, compartilha comigo que eu salvo aqui, que aí fica salvo Tá no. bom, eu vou fazer em seguida, salvo algum defeito, mas geralmente isso funciona. Da última vez eu tive que fazer com a Ana e funcionou. Tá bom? Gratidão. Até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau, Desculpa aí, tchau. mas é o celular, viu, cara? Esse celular é do capeta, não sei o que acontece. Se desculpar, tá tudo certo. Valeu, Até mais. abraço.